Bom dia, hoje temos a nossa quinta lição da nossa EBD e o título é Em Paz e continuamos então em Romanos capítulo 5, do 1 ao 11. Estou aqui nas nossas instalações da nossa igreja, sentimos a falta dos irmãos, como é óbvio, mas estou aqui a ver os assentos de cada um, onde cada irmão costuma sentar, e é como se estivesse a ver o rosto de cada um de vós. E graças a Deus porque estamos em paz. E esperamos que em breve possamos estar juntos, reunidos aqui, e que vai ser, sem dúvida nenhuma, um bom tempo para nós recordarmos e sabermos que o nosso Deus é grande. Também vamos ter hipótese de ouvir agora um vídeo de uma canção, uma letra muito bonita, que chegou a ganhar um Grammy, nem letra, o original. Mas é uma voz belíssima e, mais que tudo, é o louvor para o nosso Deus. No início eras a palavra, com Deus altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Bom dia, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista de Angra do Herbismo. E estamos já na lição 5 da nossa revista Explorar a Bíblia para Jovens e Adultos, cujo título é Em Paz. O texto que vamos estudar encontra-se em Romanos, capítulo 5, nos versículos 1 a 11. Como subtítulo para a nossa lição temos Porque todos os que aceitam o Evangelho têm paz com Deus. Vamos então começar a nossa aula com a leitura do texto de Romanos 5, versículos 1 a 11. O texto projetado é o da versão Almeida século XXI. O irmão ou irmã em casa pode acompanhar com a sua Bíblia. E dizem assim a palavra do Senhor. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. E como texto áureo para a nossa lição 5, temos o versículo 1, que diz, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, agora para nos inserirmos no contexto da nossa lição, vamos fazer uma breve introdução à Epístola de Paulo aos Romanos. Esta é a epístola mais longa, sistemática e influente escrita pelo apóstolo Paulo. Ela era de tal maneira influente que Martinho Lutero considerava esta epístola como a parte principal do Novo Testamento, afirmando que cada cristão devia ocupar-se diariamente com ela. É considerada a epístola teológica por excelência, onde Paulo procura esclarecer pontos importantes acerca do Evangelho e corrigir problemas existentes entre os irmãos de Roma. Outro facto interessante sobre esta carta é que ela foi escrita por um grupo de irmãos convertidos que ele não conhecia pessoalmente. Isto porque tratava-se de uma igreja fundada por cristãos que habitavam em Roma e até por outros irmãos provenientes de várias partes do Império. Era também uma igreja multicultural, ou seja, era uma igreja constituída tanto por gentios como por judeus convertidos. Paulo poderá ter tomado conhecimento dos problemas que lá existiam, possivelmente através da Priscila e Áquila ou através do contacto com outros irmãos provenientes de Roma. Paulo aborda questões importantes relacionadas com a importância e o poder do Evangelho. É uma carta impactante em todos os sentidos, pois mostra onde estávamos antes e onde estamos agora, tratando de conceitos importantes e fundamentais acerca do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Anteriormente, no capítulo 3, Paulo falou sobre a condenação que pairava tanto sobre os judeus como sobre os gentios. O pecado estava a destruir a humanidade. Tanto judeus e gentios estavam condenados sem esperança de ter um relacionamento com Deus. Mas por que é que isto acontecia? Em Isaías 59, nós aprendemos que o pecado nos separa de Deus. O pecado é uma barreira entre nós e Deus. E em Romanos 3,23, nós vemos que não existe ninguém que nunca tenha pecado. Portanto, nós todos pecamos contra Deus e separados estávamos de Deus. Depois, Paulo, no capítulo 4, falou sobre o poder libertador da fé em Jesus Cristo,
abordando temas como a idolatria, falando sobre a lei de Moisés. Esta lei de Moisés, ela mostrava o pecado, mas não libertava o homem dos seus efeitos. A lei de Moisés mostrava também o quanto o homem precisava de um Salvador. Agora, no capítulo 5, Paulo volta a sua atenção para os efeitos da justificação, visto que fomos justificados por intermédio de Jesus para agora termos paz com Deus. A fé tem sido sempre o padrão de Deus para a justificação. Nós vemos em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E foi exatamente isto que Abraão fez. Antes de sequer existir a lei, ele creu. A fé testa os nossos próprios limites. Será que vou crer ou deixar que o mundo me diga o que significa crer? Tomé, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25, ele não creu. Mas depois de ver Jesus ressuscitado, ele creu. Mas Jesus disse que mais bem-aventurados seriam os que creram sem ver. Isto é que é a fé que a Bíblia fala. É o crer sem ver. É a fé que Davi também falou. E esta era a fé dos profetas e dos patriarcas do Antigo Testamento, que no final se concretizou em Jesus Cristo. Qualquer que em Jesus depositar a sua fé será então justificado. E é nesta doutrina que a nossa lição vai incidir. Vamos falar, claro, da doutrina da justificação que nos traz paz com o Criador Omnipotente. Queridos irmãos, feito então a introdução ao nosso contexto, vamos então aprofundar o nosso estudo. E vamos começar no versículo 1 e no versículo 2. O versículo 1 diz: Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo inicia aqui com um portanto, que é uma palavra que indica que uma coisa deu origem a outra. Paulo antes apontou o caminho para a justificação pela fé. Agora ele transpunha-o para os efeitos da justificação. A justificação, para termos uma ideia da sua importância, ela produz vários resultados importantes para o crente. Primeiro, a justificação nos traz reconciliação com Deus. E esta reconciliação nos traz paz com o Senhor. Esta paz com Deus significa que já não estamos debaixo da ira. Segundo, ela nos traz uma nova esperança, uma nova comunhão com Deus através do seu Filho Jesus, onde recebemos também o Espírito Santo que exercita a nossa firmeza perante o pecado e perante as tribulações. Paulo inclui-se neste grupo. Nós vemos no texto que ele emprega termos como temos, estamos firmes, ou nós, ou nos gloriamos. E ele inclui-se junto dos irmãos de Roma, num grupo onde todos têm agora acesso a Deus, podendo chegar-se a Ele como Pai, e tudo isto era o resultado da graça que produz em nós uma nova esperança para esta vida e para a próxima. Olhando agora aos versículos 3, 4 e 5, que lições é que podemos aprender aqui? O versículo 3 diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Depois no versículo 5 temos: E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo coloca aqui as tribulações como uma das bênçãos da salvação de Cristo. Mas como pode uma tribulação ser uma bênção? Bom, a palavra grega aqui aplicada sugere o sofrimento que vem por causa do Evangelho. Não é um sofrimento sem razão, é por causa do Evangelho. São provações que nos podem afligir e podem ter diferentes naturezas, mas que Deus usa para nos capacitar e fazer-nos buscar mais diligentemente a sua presença. Toda a aprovação tem um resultado. Ela produz perseverança, produz coragem e um coração mais alicerçado no Evangelho.
Tiago apresenta isto de forma semelhante no capítulo 1 da sua carta. E os crentes devem gloriar-se nas tribulações, porque sabem que podem contar com a mão de Deus. Os tempos difíceis criam em nós resistência espiritual, que nos ajuda a suportar tempos menos bons, a mantermos a fé e traz-nos de volta à esperança que temos em Cristo, numa profunda sensação de paz e confiança. Essa é uma esperança que não nos deve trazer confusão, como Paulo diz, que não causa decepção, pois é alicerçada em Cristo. E quem aceita Jesus como o seu único Salvador entra numa viagem preparada por Deus. E no fim desta viagem, o meu irmão pode crer que já não será mais a mesma pessoa que era quando entrou. O Espírito Santo faz o crente experimentar o amor de Deus. O verbo aqui derramar, usado por Paulo, está no pretérito perfeito contínuo, que significa que o Espírito Santo continua a realizar esta ação ainda hoje. É essa a experiência sempre presente do amor de Deus, que nos sustenta na tribulação e nos assegura que a nossa esperança na salvação não é uma ilusão. Continuando a nossa lição, vamos agora ver o que é que nós podemos aprender com os versículos 6, 7 e 8. E começa assim a palavra do Senhor. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para connosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ora, queridos irmãos, Paulo fala aqui na fraqueza do homem que vem da sua incapacidade em mudar a sua própria situação perante Deus. Em resposta, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. O preço a pagar foi o maior de todos, correspondente à grande dádiva que é a vida. O preço seria a morte. Esta é a sentença da separação de Deus. Mas como Deus fez com Abraão em Moriá, também providenciou um substituto, alguém capaz de levar essa culpa da transgressão que nos separa de Deus. Isto aconteceu no tempo certo. A primeira vinda de Jesus coincidiu com uma transição histórica importante na sociedade humana. Existia uma língua comum dentro do império mais poderoso do mundo na altura, que era o grego koiné, que permitiu que o Evangelho chegasse a várias partes do império e que todos pudessem compreender a mensagem que ele propagava. Roma estava no seu auge e a religiosidade fazia parte da vida de todos. Mas a chegada do Messias foi no tempo certo. Aconteceu antes que a humanidade entrasse numa nova espiral de declínio. Deus sempre torce aqui a lógica humana, fazendo o que ninguém poderia ter previsto. Os judeus olhavam para o Messias como um grande libertador, um grande líder, talvez um grande líder político, que vinha dar vitória ao povo judeu. Mas Deus queria mais do que isso. Ele queria um resgate para todos, pois o reino de Deus não é dos homens, mas dos céus. Fica a pergunta: daria um filho seu para livrar um homicida da cadeira elétrica? Alguém que tivesse morto e torturado dezenas de pessoas, você daria o seu filho para livrar alguém assim da cadeira elétrica? Colocando a questão mais suave, daria a sua vida pela vida de outra pessoa? Se calhar aqui nesta segunda questão, dependendo da situação, apareceriam muitos corajosos, dispostos a sofrer voluntariamente, mas nunca para ajudar um inimigo. E foi isso que Deus fez, e fê-lo por amor. Fê-lo por amor para conosco. Antes ainda éramos pecadores. E Deus deu o seu Filho por nós. Antes que alguém sequer fizesse a escolha de querer endireitar a sua vida, já Deus tinha dado o seu Filho por ele. Assim, vivendo debaixo da ira de Deus, fomos justificados porque Cristo morreu por nós. O que Paulo está aqui a dizer, e Paulo inclui sempre a si também neste texto, foi que, sendo pecadores,
Deus nos justificou. E este preço da justificação foi enorme. Foi a cruz que nos mostra a prova do tamanho do amor de Deus e do preço que Jesus teve que pagar por nós. Queridos irmãos, vamos agora para os últimos 3 versículos da nossa lição. Esta é uma lição poderosa e um texto poderoso do apóstolo Paulo. O que é que nós podemos aprender aqui? Ora, Paulo escreve assim: Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, e estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Como sabemos então que fomos justificados por Deus? Temos de crer nesta palavra. Temos de ter fé nesta palavra. Tendo fé, nós estamos certos de que não sofreremos a sua ira. Nós fomos resgatados pela morte de Jesus na cruz. Fomos libertos da condenação que pairava sobre nós. Esta condenação levou Jesus na cruz para que nós não a sofrêssemos. Aqui sim começa a reconciliação, na cruz. Aqui somos reconciliados com Deus. E esta reconciliação aponta que antes alguma coisa estava errada e precisava de conserto. A ressurreição, querido irmão, a ressurreição de Jesus foi esse consertar entre o relacionamento entre o homem e Deus. Com este relacionamento veio o perdão. Com este relacionamento veio a reconciliação. E o crente continua agora salvo através de uma fé viva e da comunhão com Cristo. Todo aquele que agora recusar a fé continuará em pecado e continuará inimigo de Deus, pois sem Jesus não há salvação. Somos salvos, irmãos, para andar agora em santidade, em glória, pois se Deus nos amou a tal ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, quando éramos seus inimigos, quanto mais agora que somos seus filhos. A história da salvação, irmãos, é a maior história de amor familiar que existe. Somos uma família reconciliada, adotada pela fé em Jesus, com todos os benefícios que isto traz, sendo o principal deles a vida eterna. A obra que Deus faz em nós, pela morte e ressurreição de Cristo, é tão grandiosa que é de difícil compreensão. Deus tem feito e providenciado tanto, e nunca poderemos pagar a sua graça e o seu amor. Mas podemos sim viver vidas diferentes, viver o nosso relacionamento certo com Ele em cada dia. Um relacionamento que seja testemunho para o mundo ver. Queridos irmãos, e já estamos a chegar ao fim da nossa lição. A salvação não nos torna perfeitos. Todos falham, todos pecaram, mas isso não muda a nossa posição, porque Cristo continua a ser o nosso substituto, que nos justifica aos olhos de Deus. Por isso Paulo disse que nos gloriamos em Deus por intermédio de Jesus. Sem Jesus, ninguém se pode gloriar, de facto. E essa alegria nos deve também chamar à responsabilidade. Somos imperfeitos, sim, mas podemos entender que somos responsáveis perante Deus. Por isso, quem crê em Jesus pode falhar, mas não levar uma vida de pecado. A nossa imperfeição não supera o poder da justificação, mas aceitar Cristo implica esquecer a vida passada e aceitar a operação de Deus no nosso coração. Assim, meu amigo e minha amiga, que nos possa estar a ouvir, se ainda não aceitou Jesus, não perca mais tempo. Procure conhecê-lo, peça a Deus perdão, procure um relacionamento com Ele, pois o perdão de Deus é para todos. Procure uma igreja bíblica mais perto de si, procure conhecer mais de Jesus. Assim, aplicando à vida, podemos tirar 3 pontos desta lição, de forma muito resumida. A paz com Deus resulta de sermos declarados justos, mas justos unicamente pela fé em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Deus mostra o seu amor por nós pela morte sacrificial do seu Filho. O seu Filho, mais importante que ele tinha, foi dado por nós,
para que pudéssemos ser salvos. Deus fez aquilo que nenhum de nós faria, mas fê-lo para que pudéssemos ter uma reconciliação com Ele. E por fim, os crentes são salvos pela fé em Jesus, agora e para sempre. Querido irmão e querida irmã, chegamos então ao fim da nossa lição e espero que tenham aprendido. Eu aprendi. E até uma próxima. Que Deus abençoe. Hoje também temos nossos aniversariantes. Temos as gêmeas, não é? A Nicole e a Luísa, que fizeram anos esta semana. Também o Daniel Linhares, que também conhecemos bem, principalmente pelos pais. E só podemos pedir que Deus possa abençoar essas vidas. Só Ele é que comanda todas as coisas. Estou aqui à frente, como podem ver, e graças a Deus o nosso tempo continua bonito. Também vamos então orar, dizer a Deus pelos nossos aniversariantes. Senhor nosso Deus, Senhor, obrigado, Senhor, podemos estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que somos dependentes de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo louvor que acabamos de ouvir, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu deste sabedoria, Tu deste inteligência e nós, seres humanos, Senhor, podemos louvar e saber que Tu és grande, Senhor. Tu nos ajuda, que Tu estás no comando de todas as coisas, Senhor. Te pedimos, Senhor, pela vida das gêmeas, Senhor. Ajuda, Senhor, que elas possam continuar, que possa estar sempre com a Tua mensagem daquilo que ouviram, Senhor. E também o convívio conosco, Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor. Também lembramos, Senhor, do Daniel, Senhor, que junto com seus pais esteve presente conosco aqui. Senhor nosso Deus, que eles não possam esquecer, Senhor, que Tu és mais que tudo, Senhor. Tu és poderoso, Tu és inigualável, Senhor. Tu és invencível, Tu és tudo no nosso viver, Senhor. E nós só podemos chegar para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai.